Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aí a revisão de todas as operações que ocorreram no pregão do dia 6/4, que é exatamente hoje, dentro do dólar, ok? Dentro do ativo do mini dólar. Todas essas operações foram analisadas de forma ao vivo e integral na minha sala operacional e educacional ao vivo, Trade on the Game, tá certo? Então, o dólar hoje nós iniciamos aqui nossas análises pelo time frame de 2 minutos. Ele acabou deixando, deixa eu abrir a apostila que eu fiz para os meus alunos, acabou deixando um clássico range aqui, né, em 2 minutos. Perceba que o mercado abriu aqui, deu essa pequena consolidada, mas saiu aqui deixando um pivô de alta. Nós abrimos mão desse pivô aqui, porque esse pivô estava contra uma média de 200 em 2 minutos. Então, primeiro trade do dia, que deu certo, nós ficamos de fora, né? Foi deixado o contexto para quem quisesse na sala, né, como um trade opcional, não um trade mandatório. Esse trade aqui, se não tivesse a média de 200, seria uma entrada mandatória, ok? Mas como tinha a média de 200, ficou um contexto para um possível gift aqui, ok? E a galera acabou querendo entrar nessa operação aqui do gift pós média de 200, tá? Alguns podem ter pensado que não seria muito legal fazer essa entrada, porque aqui dentro do gráfico de 5 minutos não estava em correto alinhamento com a média de 20. Desse 5 também. É legal quando a gente tem 2 e 5 alinhados. Então acabou que no início do dia aqui ficou uma porcaria, né? A gente abriu mão dessa operação aqui. O gift a gente acabou também não entrando, tá certo? E aí logo em seguida, lá para cima, ele acabou fazendo um power breakout na média de 8 de 2 minutos, ok? E seria, então, né, esse Power Breakout aqui. Corrigiu até a média de 8. A média de 8 encostou no Power Breakout. Violando a máxima, abria compra, né? Foi um trade aí que, se a gente puxasse os nossos alvos, teria cravado até o terceiro alvo, ok? Não veio como um trade mandatório, mas sim um trade opcional, porque não foi o primeiro movimento, né? O primeiro movimento, infelizmente, estava bloqueado pela média de 200. Então, hoje o mercado foi um dia que não foi legal, tá, pessoal? Foi um dia aí que o mercado ficou bem confuso em suas movimentações, até esse pivô, o primeiro pivô do dia, ficou meio difícil de ver, né, galera? Esse gift aqui deu perto de uma média de 200 em 5 minutos, esse power breakout aqui já estava, né, no meio da tendência, então você estaria entrando basicamente em onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 de Elliott, e a gente sabe que a onda 5 ela tende a ser mais cansada, né? Então já tinha esse porém também que a gente acabou abrindo mão desse Power Breakout. E olha só, esse Power Breakout também deu em um contexto de pós-rompimento da média de 200. Se a gente tivesse percebido isso, a gente provavelmente teria entrado, tá certo? Mas, como nós não percebemos isso, estava muito embolado nessa média, a gente só acabou abrindo mão por levar em consideração a quinta onda de Elliott, levar em consideração que estava embolado nessa média de 200 aqui também em 5 minutos, tá? Então, até agora, três trades. Os três não foram trades limpos, ok? Não foram trades limpos. O trade mais limpo que a gente pode considerar aqui vai estar sendo esse Power Breakout, tá? Né? Foi o mais limpinho Power Breakout na média de 8. Ainda tem a consideração que a média de 8 de 2 minutos não é uma média tão forte como a média de 8 de 5, ok? Em 2 minutos a gente prefere dar vazão apenas para os pivôs alinhados e não para Power Breakout, porque o Power Breakout acaba precisando do alinhamento da média de 8 ou 20, e a média de 8 de 2 minutos é uma média fraca, tá certo? Então a gente prefere deixar o padrão para 5 minutos. Então, esse padrão é melhor em 5 minutos, eu estava em quinta onda de Elliott e tinha aquela confusão com a média de 200. Na dúvida, não opere, tá certo? E aí tivemos essa grande entrada em 5 minutos, que foi a entrada mais técnica de todas, tá? Que geraria um stop, tá? Que foi aconselhado a não entrar também na nossa sala, por conta de alvo de fibra. Vamos mostrar qual que era essa entrada, ok? Seria o setup aqui média de 200, tá? Um pivô pós média de 200, que atravessa ela, bate nela e sobe em formato aqui de o quê? Clássico perto, tá? Que é o quê? Que é o pivô clássico, que corrige até a 31,8, não, desculpa, 38,2, ok? Respeitando ali os 50%.
tá certo? Então, aqui foi esse mega pivô aqui, ó, tá? Mega pivô, ó. Mega pivô, abrindo compra aqui com stop na mínima, né? Teve uma perca de volume aqui, tivemos uma retomada de volume quando o mercado agrediu de novo, ou seja, tudo indicando para uma compra perfeita. Tínhamos também o índice caindo neste momento, vamos ver aqui, né? Horário de 10h40, como estava o índice no horário de 10h40? Então, índice caindo forte no horário de 10h40 também, tá certo? Estava tudo lindo, maravilhoso, mas por que que foi indicado que evitasse essa compra, tá certo? E a gente traçou esse alvo de FIBO aqui no início do dia, ó. Falou, olha, isso aqui é um alvo perigoso, vamos respeitar. E estava contra ele, foi exatamente nele que cravou, né? Infelizmente, o seu pivô se deu exatamente nele. A gente acabou abrindo mão dessa compra. Seria a compra mais confortável de todas, apesar de ter um stop maior. Ela era mais confortável porque ela era mais limpa, né? A mais bonita. E seria o primeiro pivô validado assim de 5 minutos. Todos os outros trades foram em 2, né? E os 3 trades que ocorreram anteriormente, tanto o primeiro pivô na média de 200, o Gift, que já era entrada atrasada, e o Power Breakout, deram certo, né, galera? Mas por conservadorismo em nossas entradas e proteção do capital, a gente preferiu esperar uma perfeita. A perfeita veio aqui em 5, mas por conta do alvo de FIBO, a gente também preferiu abrir mão lá dentro da sala, tá certo? Ou seja, um dia limpo, sem trades, ok? Sem trades, assim, cada um sabe o que faz. Mas dentro da análise da nossa sala, né, sem trades realmente confortáveis de serem feitos, ok? Tivemos também, em 2 minutos aqui, ó, depois, um pivô alinhado, né? É no sentido contrário. Então, o mercado acabou entrando em range aqui, ó, certo? Entrou em range. Tivemos aqui um pivôzinho alinhado com uma trick entry, que é o pivô dentro do pivô, tá certo? Alinhado com a média de 20. Isso aqui parece um trade perfeito, né? Para ir até a média de 200, a gente pode puxar os alvos ali, deixa eu apagar esse alvo grande. Ou nós poderíamos também puxar esses alvos aqui, ó, né? Para levar a operação. Só que tem um problema nesse trade perfeito, né? Em 5 minutos, olha só que coisa, né? Estava contra a média de 200. Inclusive, acabou gerando um pivô depois. Não é pivô porque não tinha topo. Mas, enfim, o ponto é, a gente também abriu mão desse trade que também deu certo por conta da média de 200. Uma coisa que eu sigo à risca dentro da nossa sala, pessoal, que é o seguinte, perca a oportunidade, mas não perca dinheiro, ok? Todos os meus mestres falavam isso para mim e eu repasso aos meus alunos hoje. Porque o mercado está aí todo dia. A gente não tem que ficar preocupado com o dinheiro. A gente tem que ficar preocupado em estar operando bem, tá certo? Em fazer o que deve ser feito. E aqui, apesar de ser uma volta em V, não, um pivô alinhado lindo em 2 minutos, e aqui também em 5, né, pessoal? Olha só. Pivô alinhado em 5, pivôzinho lindo, com alinhamento da 20 de 5 e a 20 de 2, né? Fazendo aqui ó, uma entrada de pré-rompimento em um topo duplo, praticamente, né? Mas, assim, infelizmente, essa média de 200 deixou a desejar. Se essa média de 200 não estivesse aqui, nós entraríamos de olho fechado nessa operação. Tivemos 2 operações aqui que nós entraríamos de olho fechado, tá? Seria esse primeiro pivô em 5 minutos, que não foi por conta do alvo, né? Que a gente não entrou, a gente optou, né? Esta análise dentro da sala, e este pivôzinho aqui para retorno de uma nova tendência de baixa, se não tivesse essa média de 200, certo? Depois acabou deixando um padrão de volta em V, tá? Lá no gráfico de 2 minutos. Olha só, padrãozinho de volta em V aqui, né? Volta em V é um padrão que ele existe uma certa violência e arma um pivô no sentido contrário. Está aqui na minha apostila também, olha só. Volta em V, mercado cai em violência e abre fazendo um pivô de reversão. Olha só, caiu em violência, abriu fazendo um pivô de reversão. Exatamente, né, a mesma, como eu posso dizer, o mesmo formato da apostila aqui para meus alunos, tá certo? Bom, esses foram os trades de hoje, resultado da sala. E claro que não tem como documentar o resultado da sala, porque cada aluno, apesar de eu demonstrar as análises em real time, né, de 9 às 1 com a galera, mostrar o que eu estou vendo no gráfico, cada um toma a sua própria decisão. Tem pessoas que querem arcar com risco. Nesse dia, né, se alguém decidiu arcar com risco na sala, teriam gains, né? Aqui teria um gain, aqui teria outro gain, aqui também teria gain.
Aqui teria um stop, né? E aqui também teria gain. E aqui também teria gain. Olha só. Essa volta em V aqui, eu não lembro por que que a gente não fez. Deixa eu ver em 5 minutos. Essa volta em V a gente também não fez porque estava em pré-rompimento de média de 200. A média de 20 não é um problema na volta em V, porque ela é contrária à média de 20. O problema aqui foi, de fato, a média de 200. Então, a média de 200, né, o gráfico aí, o preço ficou uma região chata com a média de 200, tanto de 2, de 5 minutos aí. Isso acabou atrapalhando muito a gente, deixando a gente com muito medo para operar, certo? Mas muito medo mesmo, ok? Mas você viu aí que todas as operações estavam corretas, estavam dentro dos setups que a gente opera, todos dentro da apostila, porém, né, um dia mais complicado, mais confuso, que traz um pouco mais de medo, a gente tende a abrir mão dessas operações, tá certo? Vou ficando por aqui. Pessoal, quem quiser operar comigo, vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá? Pode estar dando algum problema em colocar o link, talvez você vai ter que copiar e colar o link em uma outra aba para você conseguir estar fazendo parte desta sala operacional educacional, deste projeto que nós temos aí de ajudar os traders a operarem de maneira profissional, com setups com altíssimas taxas de eficiência, ok? E é isso, pessoal. Conto com você, siga-me no Instagram, tudo vai estar aí no link da minha bio. Tamo junto e até o próximo vídeo.